Oi, gente, que bom estar aqui mais uma vez para ministrar, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu estou sempre animado quando eu vou para a palavra de Deus, ela me renova, ela me restaura, ainda que eu esteja falando para um lugar vazio, mas eu sei que você que está do outro lado da câmera está ávido, tem a necessidade de ouvir a palavra de Deus, e isso conforta, consola o meu coração. Portanto, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra poderosa que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ela pode nos dar muita esperança para um momento como esse. Eu tenho no meu coração que Deus quer falar conosco a partir de uma declaração, de uma afirmação que Davi faz pouco antes dele partir para cima do gigante Golias, naquele momento, aquela batalha épica e tão famosa, conhecida por todo mundo. E essa afirmação se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, o verso 47, que diz o seguinte: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Aleluia! Antes de continuar, eu quero orar com você. Ó Pai, em nome de Jesus agora, nossos corações estão abertos para receber a ministração do Teu Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, consola aquele que está triste e frustrado nesse momento. Traz cura para aquele que está enfermo, para aquela que está enferma, tanto física quanto emocionalmente. Ó Deus, dá, ó Deus, os recursos para aqueles que se sentem desamparados financeiramente nesse momento. O Senhor é um Deus que faz milagres, nós cremos nisso. E é por isso que nós continuamos e continuaremos a adorar ao Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós te louvamos e entregamos essa palavra aos cuidados do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, meus queridos amigos e ouvintes, Davi faz essa afirmação e eu queria enfatizar essa última parte que diz assim: a batalha é do Senhor. E eu queria pedir licença para vocês para fazer uma paráfrase desse versículo para o nosso contexto hoje. Da seguinte forma, eu queria dizer: todos os que estão me vendo e ouvindo saberão que não é por excesso de higiene, nem por isolamento, nem por medicamentos que o Senhor nos concederá a vitória, porque essa batalha é do Senhor. Evidentemente que isso não quer dizer, gente, que a higiene, o isolamento do grupo de risco e os medicamentos não são importantes. É claro que são, mas se é nessas coisas que você está depositando a sua confiança, pode ser que a coisa saia do controle mesmo. Agora, que é uma batalha, é uma batalha. E não é uma simples batalha, também não é uma batalha contra um vírus. É uma batalha espiritual, porque a cada dia que passa, a gente percebe mais claramente o cenário e o que está por detrás de tudo isso. Na disseminação do vírus, nas tramóias políticas de homens inescrupulosos e ambiciosos que estão envolvidos nesse caos mundial, na imprensa comprada disposta a favorecer o caos ao invés de favorecer a vida. É nítido isso. Isso não é normal, gente. Por isso, a afirmação que eu quero ressaltar aqui para vocês é: essa batalha é do Senhor. Quantos que estão me vendo e ouvindo creem que Deus luta por nós? Eu creio. É claro que eu não sou ingênuo a ponto de usar um versículo bíblico de maneira inconsequente, mas eu creio sim,
no que Paulo diz em Romanos 8:31. E lá ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos nós sabemos de cor e salteado esse versículo, mas ele precisa fazer parte integrante da nossa vida. E Paulo conclui esse trecho da carta aos Romanos dizendo o seguinte: nem a morte pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, sobre essa questão das batalhas, o que mais está sendo dito para nós nos noticiários, na mídia, é que estamos em guerra. Só que um dos problemas das guerras é que elas sempre se mostram desproporcionais entre as partes. Elas nunca são de igual para igual. Os que se acham mais fortes sempre acreditam que vão subjugar os que eles acham que são mais fracos e inferiores. Isso é notório em todas as áreas da vida para quem é um bom observador. Por exemplo, a gente vê isso nas disputas entre ricos e pobres, entre espertos e ingênuos, entre nações poderosas e nações visivelmente mais fracas, entre patrão e empregado, entre a verdade e a mentira, entre a pessoa sincera e a pessoa que é só politicamente correta, entre um cônjuge com um bom advogado e um cônjuge mal representado. Agora, eu quero salientar aqui, deixar bem claro para vocês que eu não estou defendendo e nem acusando o forte em detrimento do fraco e nem vice-versa. Porque ser a parte mais forte nem sempre significa estar errado. Assim como ser a parte mais frágil nem sempre significa estar certo. Mas via de regra, diz o ditado que quem pode mais chora menos. Não é isso? Então, se está certo ou errado, a questão não gira em torno da verdade, mas em torno de quem pode mais, de quem tem a costa mais larga. É claro que na batalha, na guerra contra um vírus, não existe espaço para diálogo e nem para razoabilidade. Mas eu quero lembrar a vocês uma verdade, que aqueles que pensam que são fortes, eles sempre parecem que não se dão conta, eles sempre esquecem. E a verdade é o seguinte: sempre houve e sempre haverá alguém para defender os mais fracos, para lutar pelos mais fracos. E esse alguém é o nosso Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 14, quando o povo estava numa situação muito difícil, Moisés precisa acalmar o povo que havia saído às pressas do Egito e agora se encontrava num lugar onde tinha pela frente o mar. Os egípcios tinham desistido de libertar os escravos, estavam correndo, Faraó estava indo atrás deles de novo. Do outro lado tinha montanhas, eles estavam encurralados. E aí Moisés tem um insight fantástico. O Espírito Santo ilumina Moisés e ele diz o seguinte, no capítulo 14, verso 14: o Senhor pelejará por vós. E com essa frase ele acalma o povo e os conduz através do mar, num cenário e numa circunstância sem precedentes, coisa que eu digo para vocês, nenhum filme, nem novela pode reproduzir, nem com os melhores efeitos especiais hollywoodianos do século 21. Ninguém consegue superar a Deus em poder, em força, em livramento. É Ele quem peleja por você, é Ele quem peleja por mim, é Ele quem peleja por nós. Mas como a gente nunca, pelo menos a minha geração, nunca esteve em guerra, a gente nunca entrou em guerra, e nós cristãos, aqui no Brasil,
damos pouca importância àquilo que Paulo explica ser uma batalha de ordem espiritual, nós não sabemos muito bem como lidar com batalhas. Estamos acostumados com aquelas lutas do dia a dia que são comuns a todos, mas essa estratégia diabólica é nova. Isso que está acontecendo é novo. Então eu queria dar para vocês algumas orientações pastorais. Não são orientações do Ministério da Saúde, nem do Ministério da Economia ou coisa que o valha. São orientações de cunho espiritual, pastoral, para aqueles que estão se sentindo perdidos nessa situação toda. Então a primeira coisa que eu queria repartir com vocês é o seguinte: em tempos de guerra, o cristão não pode ficar indiferente ao que está acontecendo. E você vai dizer para mim, mas pastor, eu não estou indiferente, eu estou me cuidando, eu estou fazendo, eu estou lavando as mãos, eu estou ficando em casa. Mas não é disso que eu estou falando, gente. E por que a gente não pode ficar indiferente? Porque a gente tem essa mentalidade de dizer assim, deixa quem pode resolver a situação. Deixa que eles se entendam. A gente tem até um ditado, eles são brancos, eles que se entendam. A gente não pode deixar isso assim, porque essa guerra está atingindo a todos nós. E todos nós já estamos começando a sentir os efeitos disso emocionalmente, psicologicamente. Muitos estão, infelizmente, já experimentando isso financeiramente. E se a gente for para analisar a palavra de Deus, a gente vai ver que nesse sentido, dessa questão da indiferença, a gente pode tomar como exemplo a passividade, lá no Gênesis, de Adão, diante daquela cena da serpente falando com Eva, da sedução, da conversa que a serpente está tendo com a Eva. A conversa não era com Adão, mas ele tinha que ter se pronunciado, ele tinha que ter tomado uma atitude. Como ele não tomou nenhuma atitude, no sentido de cortar o discurso do mal, o resultado a gente está experimentando até hoje. Nós temos que nos posicionar. De que maneira, vocês me perguntariam, como a gente vai se posicionar então? Nós vamos para as ruas, nós vamos brigar, nós vamos pegar em armas? Não é disso que eu estou falando, gente. Nós temos que nos posicionar espiritualmente falando. É tempo da gente enfrentar o nosso adversário naquilo que realmente o atinge. Pensa comigo, quando você quer mexer com alguém que você conhece, quando a gente tem intimidade, na casa da gente, com a família, esposa, marido, se você quiser mexer com a pessoa, desestruturar a pessoa, você sabe exatamente na onde tocar. Você tocou naquela ferida, você mexeu, você desestrutura a pessoa. Aqui, num contexto político, nacional, vejo que a Lava Jato vai mexer com os poderosos, e eles vão tocar na onde? Naquilo que desestabiliza esse povo. E na onde que eles pegam? No dinheiro. É por isso que hoje, para qualquer coisinha que alguém vê com maus olhos ou que se sente ofendido, a pessoa entra logo com um processo pedindo ressarcimento financeiro. Todos nós sabemos, olha, daí vem as inúmeras multas que os governos municipal, estadual e federal criam a toda hora. Eles dizem que é para contenção de abusos e que é o único jeito de segurar as pessoas. Por quê? Porque mexeu no bolso, as pessoas recuam. Então, nós, nessa batalha espiritual que nós estamos enfrentando, precisamos usar do único expediente que o diabo entende, que o nosso adversário entende. Qual que é esse expediente, gente? A oração a Deus Pai em nome de Jesus.
Jesus fala isso para nós: quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você, essa oração em secreto, o Pai ouvirá, o Pai atenderá. Então, a oração é a única linguagem que contém um avanço do mal. A autoridade espiritual se consegue orando. Conhecimento e discernimento a gente até consegue estudando a palavra de Deus, mas a autoridade espiritual se consegue orando. Todos nós conhecemos o antigo slogan cristão que diz: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, mas nenhuma oração, nenhum poder. E com o mal não dá para pegar leve de jeito nenhum, tem que pegar pesado, gente. No momento que estamos vivendo, nenhuma oração ou pouca oração, nada disso vale, não vai resolver. Tem que ser muita oração, muito clamor para a gente passar por essa crise com o menor número de sequelas possível. Não é hora de você, meu amado, minha amada, depender da oração dos outros também. Não fique esperando pelos outros. É hora de você orar. É hora de nós todos orarmos para debelarmos o mal o mais rápido possível. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês: em tempos de guerra, em tempos anormais como esse, incomuns, o cristão não deve se deixar intimidar por nada, por nenhum inimigo, qualquer que seja ele. Vamos tomar por base a história de Israel. Israel, desde a sua formação, lá no Velho Testamento, tem vivido muitos momentos de guerra como nação. Problemas de política externa sempre marcaram a vida de Israel. E é evidente que o problema externo afeta internamente. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6 e no capítulo 7, que é aquele cerco que os sírios fazem em volta de Samaria. Diz esses capítulos que o desespero foi tão grande dentro de Samaria que houve até canibalismo por parte do povo. Vocês se lembram da história das duas mulheres que fizeram um acordo entre si de cozinharem os próprios filhos para se alimentarem. Mas deu zebra esse acordo, porque uma fez, no outro dia, quando era a vez da outra, a outra não quis fazer. Então, aquilo que já estava ruim, vai piorando. O cerco gerou aquela fome, que por sua vez gerou desespero, que por sua vez levou até ao canibalismo. Então, os sírios, o inimigo, havia feito um belo trabalho desestabilizando a política e a fé do povo. Mas, como eu disse logo no início, eles ignoraram o fato de que o Senhor não estava alheio ao que acontecia. Deus interveio de maneira sobrenatural, fazendo os arameus, os sírios, ouvirem um som tão estrondoso. A coisa foi tão intensa, tão real para eles, que eles pensaram que os hititas e os egípcios tinham se aliado a Israel contra eles. E por causa de um barulho ensurdecedor, eles fugiram. Agora, eles foram embora, eles fugiram, mas o pessoal de Samaria não sabia que eles tinham fugido. Então Deus faz com que 4 leprosos, que não tinham como entrar na cidade, que sabiam que também não adiantava ir para a cidade, porque lá não tinha comida, eles que não tinham nada a perder, Deus pega esses 4 homens, os conduz até o acampamento dos sírios, e lá eles descobrem que eles tinham fugido e percebem e se dão conta do grande livramento que Deus havia dado a Samaria. Então, por pior que pareça a situação, Deus não está alheio, gente.
É por isso que a gente não pode ficar intimidada. A situação pode, e ela nos arrocha um pouco. A gente está se sentindo assim, pressionado. Mas no final, eu e você, vamos viver o livramento do Senhor. Eu creio nisso. Ainda não é o fim. E eu quero afirmar, fazer minhas as palavras do salmista no Salmo 27, verso 13, que diz assim: eu creio que eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir dessa declaração de que a batalha é do Senhor, é que em tempos como esse, em tempos de crise, de guerra, como diz o noticiário, o cristão não pode se deixar influenciar pelos noticiários e nem pelas pessoas pessimistas. E em se falando de pessimismo ou de péssimas notícias, não dá para não citar o nosso querido e famoso Jó. Jó, que num espaço de tempo muito curto, num único dia, a impressão que a gente tem que foi num único dia, ele teve os seus bois e jumentos roubados, e os empregados que cuidavam deles mortos pelos sabeus, as suas ovelhas e os seus pastores consumidos por uma bola de fogo que caiu do céu, os seus camelos levados e os que cuidavam deles mortos pelos caldeus, e para arrematar o dia, os 10 filhos, ele tinha 7 filhos homens, 3 mulheres, eles estavam reunidos na casa de um deles, festejando, comemorando, celebrando alguma coisa. Eles tinham uma vida maravilhosa, eles podiam fazer isso, mas uma tragédia acontece, um vento fortíssimo derruba a casa onde eles estavam e eles morrem soterrados, todos os 10. Mas a coisa não acabou aí. Pouco tempo depois, Jó é acometido de uma doença de pele, de um câncer de pele que o deixou num estado lastimável. E você fala, nossa, quanta coisa ruim para uma pessoa só. Mas isso não foi o pior, gente. Na minha ótica, na minha maneira de ver as coisas, o pior mesmo foram as opiniões, as especulações, as acusações das pessoas que deveriam ajudar Jó a passar por esse momento. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, como povo brasileiro, como várias nações do mundo estão, quase todas. É só notícia ruim e entrevistas com pessoas pessimistas. As boas notícias e entrevistas com profissionais discordantes do que está sendo feito, da maneira como as coisas estão sendo feitas, não são veiculados pela mídia, ou então são cortados no meio da entrevista, como aconteceu recentemente. Por quê? Porque o mal está por trás disso, gente. Há interesses escusos, malignos por trás de tudo. Só que nós não temos como diretamente deter a mídia tendenciosa. Mas também não podemos agir como a mulher de Jó, que disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E nem como os amigos de Jó, que estavam tentando fazê-lo se sentir culpado por algo que ele nem sabia que tinha feito. Gente, não é tempo de ficar ouvindo noticiário sensacionalista. Nós estamos sendo, assim, feito lavagem cerebral na gente. Eu já contei para vocês aqui da nossa comunidade, vocês sabem, eu nunca fui fã de corrida, de Fórmula 1, nunca fui, a minha praia nunca foi muito esporte. E corrida de Fórmula 1, nem pensar, não assistia mesmo, mas quando o Ayrton Senna morreu, foi aquele massacre no noticiário. Numa semana, você só ouvia falar aquilo e aquela musiquinha. E isso foi no domingo.
na sexta-feira, eu que não curto Fórmula 1, eu já estava chorando. Eu que não tinha nenhum vínculo, nem com o esporte, nem com Ayrton Senna, já estava chorando. Então, a gente fica ouvindo essas coisas o dia inteiro, e é só isso que fala, a gente fica bitolado nessas coisas. É tempo da gente pedir livramento para Deus. É tempo da gente confiar em Deus e afirmar o mesmo que Jó disse no livro que leva seu nome. O que foi que ele disse? Lá no capítulo 19, verso 25, um dos meus preferidos. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, Jó sabia, eu sei também que o meu Redentor está vivo e nós estamos aí prestes a celebrar a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que não está morto, e Ele vai se levantar sobre a terra. Então, não fique olhando a banda passar, envolva-se em oração, e muita oração. Não fique com medo, porque ainda não é o fim, até porque para quem crê em Deus, não existe negócio de fim. Só existe mudança de endereço, e para um endereço melhor. E não dê ouvidos aos noticiários, às notícias tendenciosas, e nem aos pessimistas, porque Deus tem o melhor para nós. Essa batalha é do Senhor, e Ele vai lutar por nós, se nós nos pusermos a orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o livro das Crônicas, se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Que Deus te abençoe, que Deus mova o nosso coração em nome de Jesus. Amém.